Bom, hoje não é um dia qualquer, né? 7 de setembro de 2022, a gente comemora os 200 anos da independência do Brasil. Infelizmente, essa data histórica, que não vai voltar, está sendo marcada por momentos de vergonha, de humilhação do povo brasileiro, mas é por isso mesmo que a gente tem que lembrar dos grandes brasileiros, dos grandes patriotas que passaram por esse país e lutaram por esse país. Hoje eu vou falar do Carlos Marighella. Carlos Marighella, como todo herói libertador, né, como foi o caso de Tiradentes, no período da independência, ele provoca polêmicas, foi odiado pelas elites dirigentes, que chamam ele de terrorista, é o que fazem os defensores das torturas praticadas pela ditadura militar, que voltaram ao poder no Brasil, infelizmente. Ele também é reconhecido pela esquerda mundial como grande revolucionário do século XX, mas quem foi Marighella para nós brasileiros, né? Para mim, Marighella foi, antes de qualquer coisa, um grande patriota, um brasileiro que amou o seu país e lutou para melhorar o seu país, dando a sua própria vida por ele. E foi isso que eu senti assistindo ao filme do Wagner Moura, estrelado pelo Seu Jorge, que a gente vai exibir nesse sábado, dia 10 de setembro, no Santa Paciência Casa Criativa, aqui em Campos dos Goytacazes, pelo Cineclube Marighella. Então convido você a chegar lá, a gente vai trocar uma ideia. É importante a gente lembrar das histórias de luta, né? No 7 de setembro, não por acaso, tem o grito dos excluídos também, porque essas lutas são invisibilizadas historicamente pelas elites dirigentes que ou tentam demonizar personagens como Marighella ou tentam esconder, abafar essa história. Então a gente vai lembrar essa história, vai assistir o filme do Marighella, é um filme que foca no momento final da sua vida, né? Mas Marighella tinha muita história, ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 1911, filho de uma mulher preta, filha de africanos escravizados, vindos do Sudão, e de um imigrante italiano que trabalhou como mecânico. E Marighella, muito inteligente, muito estudioso, conseguiu, apesar da pobreza, chegar ao curso de engenharia na Escola Politécnica da Bahia, né, que foi um feito, mas ele abriu mão disso, largou o curso porque ele dizia que ele não conseguia buscar um diploma, ter esse privilégio de ser doutor num país onde as crianças precisavam trabalhar para comer. Então essa injustiça social foi uma coisa que indignava ele e não deixava que ele seguisse uma vida em busca do interesse próprio. Então o caminho que ele encontrou para lutar, para mudar essa condição social do Brasil foi, na época, no Partido Comunista Brasileiro, um partido fundado em 1922, que apesar de ser proibido viver na clandestinidade, reuniu brasileiros como os pintores de Cavalcante, Tarsila do Amaral, escritores como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, o arquiteto Oscar Niemeyer, a psiquiatra Nise da Silveira, enfim. O que o Brasil produziu de melhor no século XX passou pelo Partido Comunista, porque era o caminho que eles tinham para lutar contra as desigualdades e fazer progredir o nosso país. Marighella militou no Partido Comunista e nos anos pouco depois, em 1937, a gente tem o golpe que deu origem à ditadura do Estado Novo, do Vargas, um golpe justificado por uma mentira difundida na imprensa na época, que existia um plano comunista de destruição de igrejas, né, chamado Plano Cohen. Então fake news sobre comunismo não são novidade, né? Elas existiam em outros meios, e essa ditadura durou até 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, a Itália fascista, ao lado dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, mas também da União Soviética, que foi quem efetivamente derrotou o exército de Hitler, né, e ocupou Berlim. E naquele contexto houve uma pressão da sociedade para que acabasse a ditadura do Estado Novo, que o Partido Comunista fosse legalizado, como foi. E nas eleições de 46, né, o Partido Comunista teve uma votação muito expressiva, foi o terceiro colocado para a presidência, com Iedo Fiuza, com quase 10% dos votos. Luiz Carlos Prestes teve uma votação histórica, né, recorde na época, para o Senado, e houve a eleição da bancada do Partido Comunista. Marighella foi eleito pela Bahia junto com o escritor Jorge Amado. Teve uma atuação muito importante defendendo a classe trabalhadora, mas principalmente a liberdade religiosa. Mas como o Partido Comunista continuou crescendo, ele foi logo cassado no ano seguinte, voltou para a ilegalidade, né, e mesmo sofrendo essas violências, o Marighella ele continuou militando de uma forma pacífica,
através da educação, da organização das classes trabalhadoras, através de sindicatos. E aí vem o golpe de 64 e ele volta a ser perseguido. Ele foi baleado em 64 dentro de um cinema na Tijuca durante a sessão de um filme infantil, né? Foi preso, foi torturado durante vários dias, ficou preso um tempo, conseguiu sair naquele momento ali no início do golpe militar, porque ele tinha sido deputado, era um escritor respeitado internacionalmente, mas saiu e o regime foi só se fechando, mais torturas, mais mortes, e a maior parte das lideranças de esquerda do Brasil foram obrigadas a fugir do país, para não ser assassinadas, não ser torturadas e presas. E o Marighella já era praticamente um idoso, né? Em 1968 ele tinha 57 anos, quando ele decidiu fundar a Aliança Nacional Libertadora. Tinha sido expulso do Partido Comunista, porque o Partido Comunista não acreditava em luta armada, sabia que a esquerda não tinha nenhuma chance de derrotar a ditadura e que isso ia gerar justificar um aumento da violência, mas o Marighella, naquela altura da vida, com seus quase 60 anos, ele decidiu, né, depois de 40 anos de militância, tinha sido deputado, ele falou que não ia sair do Brasil. Ele não ia morrer no exílio, teria sido acolhido na Europa, era um cara respeitado por gente como o filósofo Jean-Paul Sartre, que admirava ele como revolucionário, mas ele optou por ficar no Brasil. Ele falou, não, esse é o meu país, eu vou ficar aqui e eu vou morrer aqui lutando. Mesmo sabendo que as chances da guerrilha urbana armada no Brasil eram muito pequenas, ele partiu para um caso de martírio mesmo, né? Ele queria que o mundo soubesse que no Brasil tinha gente resistindo à ditadura militar. Foi morto de uma forma covarde, numa emboscada, desarmado, uma emboscada que foi feita depois de torturarem padres católicos. E o exemplo que fica é exemplo de luta, de resistência, de amor ao Brasil, né? Só ama o Brasil quem não aceita as desigualdades e a miséria que a gente tem num país tão rico, um país que é o maior exportador de alimentos do mundo, mas tem 30 milhões de pessoas passando fome. E Marighella deu a sua vida por essa causa, e esse exemplo fica. Então, né, essa semana de 200 anos da independência, vamos celebrar a memória desse grande patriota, né? Sábado, no Santa Paciência, às 18 horas, assistindo Marighella, filme dirigido por Wagner Moura, estrelado por Seu Jorge. A gente espera vocês lá. Marighella vive e viva o Brasil!